Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para lhe pedir, embaixador, que comente aquilo que foi uma surpresa, e eu estou com as surpresas hoje, que foi a iniciativa diplomática da China junto dos partidos e dos grupos e fações palestinianos que chamou a Pequim e com os quais, nomeadamente com a Fatah e com o Hamas, com os quais conseguiu uma espécie de paz numa situação que é muito conflituosa desde pelo menos 2006, quando houve eleições na Palestina e o Hamas e a Fatah, ou a Autoridade Palestiniana, entraram em absoluta guerra civil. A China está exatamente a tentar acabar com esse conflito e, de algum modo, propor, ou propôs mesmo, não está a tentar, propôs mesmo, a criação de uma solução para o pós-guerra na Palestina. Como é que acompanhou todo este processo, embaixador? Com surpresa, é verdade. No fundo, eu recordo-me que quando passei algum tempo nas Nações Unidas como embaixador, a China era um parceiro silencioso, embora com um certo relevo no quadro do chamado G77, que é o grupo dos 77 mais a China, que é um grupo que tem o Sul, no fundo. E quem dava as cartas no Conselho de Segurança eram os Estados Unidos e a Rússia. A China normalmente estava ligada às posições russas, estava muito sensível às questões do terceiro mundo, mas não era um ator relevante. Quando nós assistimos às movimentações à volta da questão síria ou à volta do conflito israelo-palestiniano, nós quase sempre víamos Moscou e Washington envolvidos e depois também a União Europeia. A China estava ausente, tinha uns comunicados vagos, quase sempre na linguagem diplomática das Nações Unidas, mas não ia muito mais longe do que isso. A China aproveitou, e há aqui para mim um ponto importante, o poder à escala internacional, aliás também à escala nacional, até à escala das pessoas, não é tanto dito por alguém que levanta o dedo e diz eu tenho poder, é vista pelos outros. Quando os outros acham que nós temos poder, os outros aproximam-se. Ora, nós temos que nos lembrar que aqui há um ano e tal, 2 anos, a China fez discretamente um acordo entre a Arábia Saudita e o Irão, no sentido de criar um compromisso que pudesse atenuar a conflitualidade séria que havia no Iémen, entre o governo e o movimento rebelde dos Houthis, e conseguiu esse acordo. Esse acordo parecia impossível, a Arábia Saudita parecia completamente, líder do mundo sunita, parecia completamente irreconciliável com o Irão, líder do mundo xiita. E é a China que vai fazer isso. A China tem uma diplomacia discreta de bastidores que se torna cada vez mais relevante nos países do Sul. E como a Rússia, por muito que Vladimir Putin faça a sua coreografia, está numa situação de dependência, tendo em conta a situação de guerra em que vive, as dificuldades que existem do seu ponto de vista económico. Nós sabemos que há uns propagandistas de que a Rússia está no melhor dos mundos e que está tudo a correr bem na economia russa. Estas coisas têm o seu tempo a prazo e muita gente saiu da Rússia e a vida na Rússia não é exatamente o que era e a Rússia está a ter dificuldades em levar a cabo a sua guerra na Ucrânia. E, portanto, a China, de certa maneira, meteu a Rússia no bolso. E a China hoje aparece numa liderança objetiva daquilo que é os BRICS, numa posição muito importante naquilo que é os G20. E os Estados Unidos, que têm uma linguagem agressiva, quer em relação à Rússia, quer em relação à China, fazem essa linguagem, têm uma dupla linguagem. A relação a Putin é uma coisa, com Xi Jinping é outra. O próprio diálogo está aberto com Pequim, mas não está aberto com Moscovo. E, portanto, a China é hoje um parceiro importante. E a circunstância e o António tem razão na surpresa, eu devo dizer que fiquei altamente surpreendido, da China ter conseguido juntar coisas que pareciam inconciliáveis. Temos que partir do princípio e ter em consideração que o Hamas já não é o que era, isto é, o Hamas está acossado na faixa de Gaza e, naturalmente, a sua predisposição para negociar é maior em função daquilo que é a sua fragilidade. Mas a China consegue sentar à mesa os dois lados inconciliáveis durante muito tempo, que é, por um lado, a Fatah, que está ligada
digamos, a autoridade palestina, que tem sede em Ramallah e que está hoje a ser atacada pelos israelitas na Cisjordânia, e por outro lado o Hamas, que é um grupo que teve ações de natureza terrorista, que tinha a liderança da faixa de Gaza. E para qual é o sentido deste acordo? Isso é que é o aspecto mais interessante, porque você vê uma potência mundial como é a China dizer: eu promovi um acordo para o futuro da faixa de Gaza e para criar uma plataforma de entendimento entre as 14 fações. Eu acho que na Palestina há menos território do que fações. Das 14 fações que ali existem, no sentido de garantir que Israel, depois da ocupação que fez e do assalto que fez a Gaza, não continua ali. Agora, a China faz isto, manifesta a sua força, o seu poder e a sua influência, mas nós temos do outro lado um poder que se chama Estados Unidos. E nesses Estados Unidos, à hora que estamos a gravar, está lá o senhor Netanyahu, que sabe que há eleições este ano, que sabe que a questão de Israel é uma questão fundamental, quer para o Partido Democrata, quer para o Partido Republicano, e vai a jogo, e vai ao Congresso americano, para fazer contar as suas espingardas, digamos, políticas nos Estados Unidos. E, portanto, estamos aqui num jogo de poderes externos que se projetam sobre a Palestina. Ao pé disto, há um poder com um P pequeno que se chama Europa, mas esse já vamos a falar a seguir. Exato, mas antes de falarmos a seguir, embaixador, permita-me que lhe pergunte exatamente o seguinte sobre a Europa neste contexto. Entre várias coisas que o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse na sequência dos encontros com essas 14 fações, disse ele que havia uma interessante necessidade de organizar uma cimeira para a paz na Palestina. Não lhe parece que era um brilharete se alguém na Europa se lembrasse de a Europa organizar essa cimeira? Em princípio, a Europa, enfim, não tem autorização. Tudo depende da relação de forças com os Estados Unidos, entre a Europa e os Estados Unidos. Se a Europa estiver com uma administração americana que lhe dê espaço no Médio Oriente, isso poderia ser feito. Nós costumávamos dizer em brincadeira, quando eu andei pelos assuntos europeus, que a Europa no Médio Oriente tem o Oscar para o melhor ator secundário. Sempre. A Europa só funciona no Médio Oriente sob a autorização dos Estados Unidos. Ponto. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena dúvida. Se acaso os Estados Unidos forem chefiados por Kamala Harris, digamos, a capacidade de interrupção da Europa é maior. Se for Trump olha para a Europa como uma non-entity. Trump não tem o mais pequeno respeito pela Europa e acha que é um poder, que é uma espécie de um puzzle que ele não conhece bem, porque também deve ser difícil para Trump saber quais são as capitais dos vários países europeus. Normalmente isto é assim para todos os americanos, mas de qualquer maneira Trump tem a Europa como uma entidade vaga que não lhe interessa muito. E mais do que isso, tem em relação à questão israelita e palestina uma posição muito dura. E volto a dizer o que já disse aqui outro dia: se Trump for presidente dos Estados Unidos, os palestinos podem olhar para o futuro com muitas sombras. Exato, até porque, como o embaixador disse, Trump acha que Jerusalém é que é a capital de Israel. Aparentemente não agora, há de ser António, assim. só complementando uma coisa, respondendo claramente ao que você disse, a Europa poderia organizar uma conferência desse género se os Estados Unidos estivessem de acordo. Essas conferências normalmente têm um balcão ao lado, que são os cheques. Os cheques, neste caso, seriam pagos pelos países árabes mais ricos, que têm dinheiro para reconstituir a Palestina se quiserem, e a União Europeia também pagará. A União Europeia esteve sempre disposta a pagar. Durante anos, em Gaza, ia pagando com cheques tudo aquilo que Israel ia destruindo. E, portanto, a União Europeia não é capaz, mesmo no momento em que contesta, depois de ter vivamente criticado a ação terrorista de Israel, do Hamas, em outubro, no dia 6 de outubro, a União Europeia é completamente incapaz, por exemplo, de pôr em causa as facilidades de natureza comercial que dá a Israel, não obstante Israel ter morto quase
40 mil pessoas face aos 1.300 que a ação terrorista do Hamas fez em 6 de outubro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com a tal Europa de que já falámos. Até lá.